E aí, família, como é que vocês estão? O prêmio sobre o risco dos fundos imobiliários, em alguns casos, está menor do que o Tesouro Direto, então você vai ganhar menos se você colocar o seu dinheiro em fundos imobiliários. Vem comigo que a gente vai falar sobre isso. É isso aí, pessoal, sejam bem-vindos aí ao canal da Família 93. Meu nome é Osmar, eu sou especialista em investimento certificado. Aqui no nosso canal no YouTube já tem bastante conteúdo aí falando sobre fundos imobiliários, ações, educação financeira, que é algo que, se você dominar, com certeza você vai ter uma vida muito mais próspera e abundante. O Leitão ali já está querendo saber qual que é o prêmio sobre o risco aí para fundos imobiliários. Mas antes da gente falar sobre isso, eu te convido a clicar no link que está na descrição lá do vídeo e conhecer o nosso trabalho lá no Instagram e no TikTok também. Tem postagens diárias, a gente está respondendo dúvida, a gente não, né? Eu estou respondendo dúvidas lá para vocês todos os dias, compartilhando conteúdo, compartilhando conhecimento e sabedoria, porque isso é um dos fatores mais importantes na hora de você se tornar um investidor de sucesso. Mas o nosso vídeo de hoje vai falar aqui sobre o prêmio sobre o risco. Quando a gente vai falar sobre investimentos, a gente sempre tem um risco associado. E na hora de ver se realmente faz sentido estar colocando o seu dinheiro naquele tipo de investimento, é importante você receber um prêmio por isso. Quanto mais risco se corre, maior tem que ser o prêmio. Porque senão seria um caso em vão você colocar o seu dinheiro em uma ação e receber o mesmo do que uma poupança, o risco que você está correndo é muito maior por uma remuneração pequena. Então não vale a pena o risco-retorno desse investimento. E como que a gente pode ter esse tipo de cálculo? Como que a gente pode fazer isso para saber se vale a pena ou não, no caso aqui dos fundos imobiliários? Eu também separei alguns fundos imobiliários que estão com um prêmio sobre risco menor do que o Tesouro Direto e alguns que estão maior, para mostrar para vocês que como você pode fazer esse cálculo para saber se vale a pena correr esse tipo de risco. Nenhum dos fundos imobiliários que eu estou citando aqui é uma recomendação, é apenas um estudo para você entender que esse tipo de fundo imobiliário está pagando um risco, está pagando um prêmio menor pelo risco que você corre e alguns outros está pagando um prêmio melhor. Então, se você encontrar algum fundo imobiliário, estude a fundo, veja mais informações, porque as informações que eu vou apresentar não são suficientes para você estar comprando um fundo imobiliário ou não. Então, a primeira coisa que a gente tem que encontrar é a taxa livre de risco. Nesse caso, ela tem um risco médio. Eu pesquisei no site da XP e eles informam que o risco do título IPCA mais 2026 tem um risco médio. Então você tem que entender o que é o IPCA mais, o que é o IPCA em si para poder saber se ele serve como referência ou não. Ele é um título de Tesouro Direto negociado lá na plataforma Tesouro Direto, com vencimento em 15 de 8 de 2026. Ele está sendo negociado ali a R$ 59,64, esse valor pode variar. E o prêmio que você recebe é uma taxa pré-fixada de 2,72%, mais o IPCA, que é o índice de inflação da economia brasileira. E aí você pega, por exemplo, hoje a taxa do IPCA está em 3,50%, 3,5%. E aí você faz uma projeção, você soma essas duas taxas e você tem um retorno ali nesse período, que é até a data de vencimento, de 6,31% ao ano. Se você investir R$ 1.000 nesse fundo até a data de vencimento, você teria algo próximo ali a R$ 1.300 líquido. Então, se eu tenho esse retorno esperado aí para esse tipo de título de Tesouro Direto, que tem um risco bem menor do que, por exemplo, uma ação, um fundo imobiliário, se eu estiver aportando em renda variável, eu quero ter um retorno maior. É uma ótima forma de você estar comparando. Peraí, será que vale a pena realmente eu assumir o risco de estar investindo na renda variável? Ou eu posso me manter na segurança e ter um retorno bem próximo àquilo ali? Então, esse título do IPCA mais 2026 tem esse retorno aí para os próximos aproximadamente 5 anos, um retorno aí de 6,31% ao ano. E aí, quando a gente compara com fundos imobiliários, como que nós poderíamos fazer essa comparação? A gente vai pegar aqui o dividend yield acumulado dos últimos 12 meses. Mesmo que venha numa linha decrescente de dividend yield, é o cenário atual e é como a gente pode estar comparando e fazendo uma projeção para o futuro para saber se vale a pena ou não. Então eu vou falar aqui 4 fundos imobiliários que estão com um prêmio menor do que o IPCA 2026 e a gente vai falar sobre 5 fundos imobiliários que estão com um prêmio acima. Eu vou dando uma olhada aqui para mim não falar nenhuma informação errada para vocês no meu roteiro, mas o primeiro fundo,
um dos melhores fundos imobiliários que tem disponível no mercado. Ele está com um prêmio sobre o risco abaixo do IPCA 2026, que é o HGLG11. Ele está com um dividend yield abaixo de 6,31%, ou bem próximo disso. Então você entende que se você colocar o seu dinheiro no IPCA e nesse fundo imobiliário você provavelmente receberia o mesmo valor. Logicamente que a renda variável, a daqui 6 meses, esse dividend yield pode aumentar, esse cenário pode mudar, mas o cenário atual, que eu peguei esses dados lá no site Status Invest, é esse. Então, baseado nesse tipo de dados, você poderia entender se está tendo uma oportunidade nesse momento ou não. E o HGLG está sendo negociado também a um preço sobre valor patrimonial de 1,21, o que mostra também que ele está sendo negociado um pouco acima do valor que ele tem de patrimônio, ele está um pouco mais caro, então você vai pagar mais caro e vai receber um prêmio sobre o risco menor. É importante você saber disso antes de estar tomando a decisão se você vai comprar esse tipo de fundo imobiliário ou não. O próximo que a gente vai falar também é do setor logístico, é o BTLG. Ele também está sendo negociado com um prêmio de risco abaixo do IPCA 2026 e com preço sobre valor patrimonial também de 1,17. Então você está pagando um pouco mais caro também para receber um prêmio sobre o risco menor. O próximo ali é o RCRB. Ele está sendo negociado também com um prêmio sobre o risco menor e o preço sobre valor patrimonial de 0,80. Nesse caso, ele já está tendo um desconto, você está pagando um pouco mais barato pelo patrimônio desse fundo. Então, essa pode ser uma métrica que você avalie também para falar assim, ó, apesar de eu correr um pouco mais de risco e receber hoje menos, eu estou pagando um pouco mais barato. O próximo fundo que a gente vai falar aqui também é o GGRC. Está um pouco mais atrativo do que os outros que eu falei. Ele está com um preço sobre valor patrimonial de 0,69. Então, se você encontra realmente um fundo que está descontado, mas que atualmente paga um prêmio sobre o risco menor, e você fizer uma projeção para os próximos anos aí que vale a pena, esse sim pode ser uma oportunidade, mesmo correndo esse risco. E agora a gente vai falar aqui de 5 fundos que estão com prêmio sobre o risco maior do que o IPCA 2026, e aí você vai poder entender se tem alguma oportunidade, como que está esse preço sobre o valor patrimonial. O primeiro que a gente vai falar é o VTLG. Ele está com prêmio acima aí dos 6% do dividend yield acumulado nos últimos 12 meses. E ele está sendo negociado a um preço sobre valor patrimonial de 1,12, um pouco acima aí do seu valor patrimonial. O próximo fundo é o RBVA, também com dividend yield acumulado nos últimos 12 meses, acima do que a gente recebe como prêmio ali na renda fixa, no PCA mais 2026, e ele está sendo negociado a um preço sobre valor patrimonial de 0,98. Então, quando você encontrou aqui um fundo que paga um prêmio sobre o risco maior e está com um preço sobre valor patrimonial menor que 1, pode ser um indício aí de que é uma oportunidade. Eu não conheço esse fundo, então não vou falar que ele é bom ou ruim, mas estude para saber se realmente vale a pena tá investindo nesse tipo de fundo imobiliário. O próximo é o XPPR11, que é o fundo imobiliário lá do edifício Rebouças, onde que tem a sede do Nubank, né? O pessoal gosta muito, tem estudado muito, tem me perguntado muito sobre esse fundo. Ele também está com um dividend yield acumulado dos últimos 12 meses acima do prêmio que a gente recebe lá no IPCA 2026, com preço sobre valor patrimonial de 0,83 também. Está sendo negociado um pouco abaixo, pode ser provavelmente ao risco que você tem de estar investindo nesse fundo. Já tem um vídeo aqui no nosso canal fazendo uma pequena análise sobre esse fundo, detalhando quem que são os inquilinos, quem que são os imóveis, para você saber se vale a pena ou não. Confere lá esse conteúdo para poder te municiar de informação suficiente para você tomar sua decisão. O próximo fundo aqui é o KNRE, também está sendo negociado aí com um prêmio acima da renda fixa do IPCA 2026, e ele está sendo negociado com um preço sobre valor patrimonial de 1,14, está um pouco acima, mas em linha com o que você vai estar recebendo de prêmio para colocar o dinheiro aí na renda variável. E o último, o MXRF11, um fundo imobiliário de papel que é bem conhecido pelo seu baixo valor ali, ele está na faixa de R$11, ele está com um dividend yield acumulado nos últimos 12 meses acima aí dos 7%, está também acima dessa renda fixa que a gente está comparando aqui, e com um preço sobre valor patrimonial de 1,06, bem próximo ao seu patrimônio que ele tem investido. Então, esses fundos imobiliários que eu falei aqui, esses 5, não são recomendação de compra, mas para te mostrar que tem alguns títulos que estão pagando aí acima da renda fixa, e é um parâmetro para você tomar decisão para saber se vale a pena estar aportando mais agora, se tem outras oportunidades em ações, para que você tome a melhor decisão com o seu dinheiro, porque eu digo sempre, quem aprende não depende.
Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e escreve aí nos comentários. Será que vale a pena esse tipo de análise na hora de tomar a decisão para colocar o seu dinheiro em fundos imobiliários? Ou você tem um método melhor de comparação para o prêmio sobre o risco? E não se esquece de inscrever aqui no canal e vai lá ver o trabalho feito lá no Instagram, Osmar Família 93. É só o começo e até o próximo vídeo. Valeu! On track, now we